Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar sobre os cuidados com a pele durante o tratamento contra o câncer de mama. Qual o papel do dermatologista no tratamento oncológico do câncer de mama? Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Espero a sua participação e a sua chegada em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit. O Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. A gente tem ali no YouTube uma verdadeira biblioteca digital, onde você consegue navegar pelos seus programas favoritos e os temas de interesse. Legal é que quando o vídeo está lá, você consegue compartilhar com seus amigos e familiares e aí ser um grande agente multiplicador de informação de qualidade. Tá fora de casa, não tem uma TV à sua disposição? Não tem problema, através do canal Hit TV do YouTube, você acompanha a transmissão ao vivo, em tempo real. Depois de cada programa, você já sabe, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais, espero a sua pergunta sobre o programa de hoje e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Sempre com o meu nome no Instagram ou no Facebook, é Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. José Roberto Fraga Filho, médico dermatologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber. É um prazer estar aqui com vocês. E que tema importante, né? Então, qual é o papel do médico dermatologista durante o tratamento oncológico contra o câncer de mama? E a gente sabe que receber um diagnóstico de câncer, qualquer que seja, é muito difícil, né? E do câncer de mama, a gente sabe que, assim, então é mais comum em mulheres. A mulher precisa ser sempre mais forte, porque tem um lar que dela depende, né? A mulher né? Se a mulher tá bem, a casa tá bem, tudo funciona, né? Mexe com a autoestima, ali o que está em jogo, as mamas, né? Então, se vai ser cirúrgico, se não vai, quais são os passos. E eu achei interessante o tema, porque num momento como esse, talvez nem vai passar pela cabeça dessa mulher visitar um dermatologista. Como é essa chegada, doutor? Como é essa abordagem? O oncologista, ele recomenda essa ida? Conta um pouquinho pra gente, doutor. Esse é um momento meio difícil da mulher. A gente sabe que de 60 a 70 mil mulheres por ano vão desenvolver câncer de mama no Brasil. E cada vez mais ele está sendo de forma precoce. O câncer de mama, existe vários tratamentos. Ele pode ser desde cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, radioterapia. Mas quem vai indicar para chegar no dermatologista vai ser o oncologista ou o cirurgião mastologista, que vai dar os cuidados, os primeiros, os primordiais para esse paciente. Com os efeitos colaterais, eles vão tentar tratar, mas em alguns casos não conseguem e encaminham para a gente, porque é muito frequente as queixas dermatológicas nesse tipo de paciente. E aí aqui o alerta, né, de fazer o seu check-up sempre, todos os anos, seguindo a recomendação através do histórico familiar. A gente sabe que para o câncer de mama você tem aí uma recomendação de iniciar o rastreio, né, os exames ali 10 anos antes da pessoa que na sua família, né, uma conexão ali mais direta. A pessoa que teve câncer de mama, então 10 anos antes você começa, a mãe teve, 10 anos antes a filha começa, 10 anos antes do diagnóstico, da idade do diagnóstico da mãe. E a gente sabe que alguns tipos de câncer, talvez eles não sejam os mais comuns, mas eles afetam a pele da mama. Então, a primeira pessoa que a gente vai buscar, bom, é um problema na pele, é o dermatologista. Então, vocês ainda têm uma função importante também de diagnóstico, porque dermatologista bom é dermatologista que vai examinar o paciente. Exatamente. Né? Olha, sem querer, o tema foi muito pertinente, porque no meu começo da minha carreira eu fui mastologista. Ah, legal. Nos primeiros 15 anos eu fui mastologista, depois eu virei dermatologista. Mas eu tratei muito câncer de mama na minha vida e o tema é bastante comum para mim, porque eu operei muitos pacientes no começo da minha vida de médico.
O tratamento, ele, infelizmente, quando chega na pele, é que o caso já está muito avançado. A gente espera que o dermatologista não faça esse diagnóstico. A gente quer que o diagnóstico seja feito de forma preventiva, nos exames preventivos da mulher. Fez uma mamografia, achou uma lesãozinha que não é palpável, esse é o melhor dos mundos, que você vai operar a paciente, ela vai ficar curada. Agora, quando o paciente chega com uma lesão já se estendendo à pele, aí é um prognóstico muito reservado. Então, a gente espera que não chegue a isso. Por isso que as campanhas de mamografia que existem pelo Brasil é muito importante. E o paciente tem que lembrar que é uma exigência do governo que o SUS dê a mamografia para o paciente. Não cobrar. Por isso que existem essas campanhas para a gente pegar bem precocemente e tentarmos diminuir essa incidência de câncer de mama. Câncer de mama é uma coisa muito frequente, acomete todas as faixas etárias. Eu tive na minha família o ano passado, mesmo fazendo os exames preventivos, acontece. Então, o importante é a gente deparar com o problema, ir atrás, operar, curar, fazer o que tem que ser feito e a paciente vai ter uma vida normal depois. E muitas mulheres muito jovens, né, doutor? Têm enfrentado aí diagnóstico de câncer de mama. E a gente hoje fica sabendo mais por conta das redes sociais, né? Exatamente. Então, mulheres na faixa etária de 30 anos, às vezes, assim, descobriram amamentando ou logo após o término do aleitamento materno do filho. A gravidez foi o gatilho para isso, a amamentação foi o gatilho. Mas uma coisa que é importante, que as mulheres não precisam se assustar, não é que existe uma pessoa que teve câncer de mama na família que está fadado a ter câncer de mama. Perfeito. A incidência da familiaridade, a hereditariedade é somente de 10%. Então não é para ninguém ficar apavorado aí, querendo fazer mamografia a cada 6 meses. Perfeito. Muito legal, que bom que você tenha essa vasta experiência, né, para também trazer para a gente aqui, porque não é fácil, doutora, a pessoa. Eu fico imaginando, né? A mulher com diagnóstico de câncer de mama, ela se sente até, não sei se esse é o termo correto, mas eu vou falar, ao ir atrás de um dermatologista, às vezes o sentimento é de culpa. Porque ela quer se curar de uma doença tão grave que é o câncer, né? Então, é tão pesado, até de falar essa palavra, tem gente que nem fala a palavra câncer, né? Então, isso traz um estigma muito grande. Eu fico imaginando como deve ser esse acolhimento dessa mulher. Olha, você vai fazer aqui agora para você ficar melhor. Porque o tratamento, eu penso dessa forma, o tratamento vai melhor quando você está bem, né? Exatamente. Se você está se sentindo mais confortável, até o resultado do tratamento que foi estabelecido pelo médico vai dar mais certo. Existe uma cirurgia que é a mastectomia total. Se a gente puder fazer essa mastectomia com uma reconstrução imediata do seio, a resposta da mulher é muito melhor, porque você aumenta a autoestima dela, ela vai acordar do pós-operatório, não com aquela mama reta, aquele tórax reto, mas com uma reconstrução. E isso também é feito pelo SUS. Os centros de mastologia também oferecem isso. Então, é uma coisa bem importante e vem ajudar muito o nosso tratamento. Agora, dependendo do tipo de... Você falou de tratamento, então, cirúrgico, e ele pode ser quimioterápico, radioterápico, né? Dependendo do tipo de tratamento, o acometimento ali da pele, o que vai acontecer, então, por conta do tratamento do câncer, é diferente? Sim, é diferente. Então, vamos começar com a cirurgia. Tá. A cirurgia, você fez o corte, fez uma cicatriz. A cicatriz pode ser uma cicatriz normal, pode ser uma cicatriz hipertrófica, que é um pouquinho aumentada, ou pode fazer um queloide. O dermatologista atua nessa área, tratando a cicatriz em si, através de cremes, injeção de corticóide ou mesmo de lasers. Com relação à radioterapia. Radioterapia é a emissão de feixes de raio-x localizado na região onde estava o câncer. Então, o que ele faz? Ele queima a região. Ele faz o que a gente chama de uma radiodermite. Então, faz uma queimadura superficial. A gente pede até para o paciente, nesse período, não tomar sol, porque vai ficar com uma mancha prolongadíssima, tá? O dermatologista atua nessa área também. Então, a radioterapia localizada. Já a quimioterapia, não. A quimioterapia são injeções que a gente coloca na veia do paciente ou via oral, que vai agir no organismo inteiro.
e agindo no organismo inteiro, ele vai ressecar a pele, fazer descamações. E o que é o mais conhecido por todos e que todo mundo quer evitar é a perda do cabelo, que é a chamada alopécia, né? Mas é passageiro e depois de uns meses tudo volta ao normal. É muito comum você ver na rua aquelas mulheres com lenço, que provavelmente elas estão passando nessa fase da quimioterapia, na qual está perdendo o cabelo, que chama eflúvio anágeno. Existem 2 tipos de eflúvio, o telógeno, que é da gravidez, ou do Covid, que foi muito frequente há pouco tempo atrás, e o anágeno, que é frente às drogas de quimioterapia. Tá. É claro que a gente sabe que é transitório, depois o cabelo volta, mas para a gente deixar um cabelo comprido, às vezes é o caso da mulher que passa pela quimioterapia, né? Vão anos até que o cabelo volte ao comprimento que era, do jeito que a gente gosta, né? A gente entende que é uma fase que tem que passar por ela, não tem jeito. Mas hoje a gente ouve falar bastante de uma tentativa de preservação dos fios, doutor. Então, não sei se esse é o termo certo, mas congela o couro cabeludo durante a quimioterapia, é isso? Parece brincadeira, em pleno século XXI, a gente colocar uma bolsinha de gelo. Porque o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição e tenta que esse quimioterápico não chegue no folículo e evita que ele machuque. Porque o remédio está na corrente sanguínea, se você bloqueia isso, então não vai para o cabelo, aí não faz efeito lá. É uma tentativa. Não tem garantia, não tem garantia nenhuma. Como tudo na medicina, Exatamente. né? Não tem garantia. Tem algo que você possa fazer? Porque hoje terapia capilar também, doutora, a gente sabe que tem uma infinidade. Dá para ir fazendo alguma coisa na constância do tratamento ou não? A quimioterapia, não. Você tenta essa crioterapia, não deu certo? A crio, o gelo, você vai utilizar no momento da quimioterapia. Tá? O mais importante é a gente orientar o paciente. Vai acontecer isso, não é com todos que acontecem, mas é passageiro. Passou uns meses, vai estar tudo normal de novo. Mas ela tem que estar amparada com relação a isso. Porque se ela já souber que pode acontecer, é mais fácil do que acontecer, ela não sabia disso. A gente gosta da previsibilidade, né? Exatamente. A previsibilidade do tratamento que pode acontecer, por mais desconfortável que seja, então sabendo a gente já se prepara para o momento chegar. Agora, doutora, eu não sei se é todo o tratamento, eu não sei se ele é através de químio ou de rádio, ou se depende da localização, se acontece com câncer de mama, eu não sei, mas vou trazer uma pergunta aqui bem leiga. Sei que os nossos lábios são muito sensíveis, né? Boca seca, a pele rachada do lábio, às vezes a pessoa não consegue nem falar direito, abrir a boca, nem comer, porque a gente sabe que os tratamentos oncológicos já trazem aí uma queda do estado geral, né? Então a pessoa estava bem antes do diagnóstico, vem o diagnóstico, a gente, né? Então recebe aquele banho de água fria, começa a fazer o tratamento, parece que a pessoa piorou muito, mas na verdade ela está travando uma batalha ali, que é para melhorar. Exatamente. Explica um pouquinho essa coisa do ressecamento das mucosas, uma pele que de repente já é mais seca. Então, a quimioterapia, nos primórdios, causavam isso mesmo. Hoje existem drogas cada vez melhores, que estão cada vez menos efeitos colaterais. Ele pode dar desde aftose, aftas na boca, a pele ressecada, não só nos lábios, mas no corpo inteiro. A pele ressecada, ela quebra a barreira de proteção. Quebrando essa barreira de proteção, pode entrar uma bactéria e dar uma infecção. Então, o importante é você sempre manter uma hidratação. Não só na quimioterapia, como na radioterapia também. Na quimioterapia, uma hidratação via oral e tópica, e na radioterapia, mais tópica. Mas é isso que você tem que fazer. Além de hidratação, a gente tem que tirar os fatores que desidratam a pele, que é banho quente, banho demorado, uso de sabão, uso de bucha, são todas essas coisas que vão ressecar mais a sua pele. Então não adianta só hidratar, a gente tem que ter alguma série de cuidados para isso. E isso parece brincadeira, mas o banho quente é uma coisa que estraga muito a pele. Banho quente e banho demorado. Isso para todo mundo, né? Para todos nós, com doença ou sem doença. No inverno, e tem algumas regiões do país que faz muito mais frio do que aqui em São Paulo, né? Então
Então as pessoas falam, banho gelado, não consigo. Não é banho gelado. Evitar aquela quentura maior, né? Aquela fumaça no banheiro. Você terminar seu banho, o banheiro está esfumaçado, deu errado. Mas também não é só o calor, também o frio do ambiente resseca, né? E resseca mais também. Tá, então esses cuidados já vão ajudar. Agora, a gente tem disponíveis hoje para livre compra, assim, na farmácia, no mercado, uma série de cremes, hoje muito mais em alta, os mais neutrinhos, sem cheiro, né? Precisa da recomendação, especialmente para o tratamento oncológico, precisa da recomendação médica, porque às vezes a gente compra e gasta o dinheiro e não era aquele que era o melhor, né? Talvez era um mesmo preço, mas mais adequado, ou até um mais barato, uma outra opção que o médico solicita, né? O mais importante não é o preço, a qualidade, o perfume, é a persistência do paciente em utilizar. Pode comprar um baratinho. Tá. Não tem necessidade de ser um caro, mas o importante é que use diariamente. Sai do banho, o melhor momento é aqueles 2 minutos depois do banho. Sai do banho, se enxuga e é aquele momento que você vai passar o hidratante. Não precisa ser o caro, pode ser qualquer um que você possa comprar, mas tem que usar diariamente. Não adianta deixar ele só lá no banheiro enfeitando a sua pia, o seu armário, Exatamente. né? Tem que usar. Você falou desse momento, seca a pele, utiliza. E os olhos, doutor? Os olhos é uma coisa meio de preguiçoso. Tá. Que está no chuveiro, está no banho, quer passar. Ele dá uma sensação de hidratação, mas ele não hidrata tão bem quanto o creme pós o banho. Tá? E aí não precisa passar o creme e o óleo? Não há necessidade. O creme está suficiente? O creme já está suficiente. Tá. É que é mais gostoso, né? Você está no chuveiro, passa um creme, o óleozinho, e você tem aquela falsa impressão que está hidratado. Tem mesmo. Legal. É para o rosto, sempre específico? Ou esses produtos que a gente está falando aqui que podem ser para o corpo, eles também vão bem para o rosto? Sempre diferente? De maneira nenhuma. Tá. Tanto protetor solar facial e protetor solar corporal são diferentes e o hidratante também. O hidratante corporal, ele tende a ser mais oleoso. O hidratante facial tem menos. E a gente também tem hidratante tanto para pele seca quanto para pele oleosa, porque as pessoas acham que quem tem pele oleosa não é para usar hidratante e está completamente errado. Tem que usar hidratante também, só que é um hidratante mais fininho, diferente de quem tem a pele seca, que tem que ser um pouco mais molhadinho. Você falou do banho mais curto, então mais para uma temperatura assim mais adequada, não tão quente, não utilizar bucha. O sabonete, bom, os dermatologistas sempre orientaram, sabonete é em área de cheiro só, Exatamente. né? E sem exagerar. Eu falo assim, de exemplo para minhas pacientes. Você tem uma frigideira engordurada na cozinha. Você quer tirar aquela gordura, que é a gordurinha que nós temos que protege a nossa pele. O que você usa? Água quente, detergente e bucha. É tudo que nós não devemos usar na nossa pele. Água quente, sabonete e bucha. Sabonete só onde tem cheirinho, axilas e partes íntimas. O resto é água, não tem necessidade nenhuma. Você não vai ficar fedidinho. E lógico, um dia que você se sujou mais, terra, aí você vai usar uma buchinha, mas é uma vez ou outra. Perfeito. Tá? Essa esfoliação que as pessoas querem fazer direto é errado, porque você tira as defesas da sua pele. Bom, e aí, se você falou que esfoliante não, imagine em tratamento oncológico então, né? Pior então. Não vai fazer. Não. Que vai ressecar mais Vai ainda, ressecar né? mais, tá. Aproveitar, então, que a gente está falando sobre o tratamento aí do câncer de mama e essa chegada da paciente ao consultório, né? Eu percebo, assim, uma preocupação com... Doutor, fui diagnosticada e agora? Tinha acabado de colocar a minha toxina botulínica em dia, eu tinha acabado de fazer um procedimento, será que tem algum problema? Os tratamentos que vão ser feitos, os remédios que vão ser administrados, existe essa preocupação? Porque faz algum desses tratamentos estéticos invasivos, minimamente invasivos, durante o tratamento oncológico? Não tem contraindicação nenhuma. Mas é difícil a paciente chegar nisso, porque ela está focada em outra coisa. Com vontade de fazer, né? Ela está focada em outra coisa. Eu raramente tenho, mas eu acho que nada impede da gente levantar a autoestima dessa paciente. Porque a gente sabe que levantando a autoestima tudo melhora.
ela se sente mais bonita, mais atraente. Isso é importante durante qualquer tratamento, em qualquer doença. Perfeito. Ganhou uma notoriedade muito grande, doutor, o peeling de fenol. E ele é um procedimento feito já há muito tempo, ele existe já há bastante tempo, né? Tem alguma... Claro que não durante o tratamento do câncer, mas nesse sentido que eu fiz a última pergunta, a paciente que acabou de fazer ainda está recuperando, porque a gente sabe que demora a recuperação, né? Viralizou aí uns vídeos, né, no Instagram recentemente, chama bastante atenção, né? E olha que aquilo é um recorte ainda, e deu tudo certo, porque podiam ter percalços aí no caminho, né? Tem alguma situação que, olha, precisa relatar ao seu médico porque você fez uso de um peeling mais agressivo? Como funciona essa situação? Com relação ao câncer de mama, não. Tá. Mas esse vídeo que eles só mostram as coisas boas, né? Eles deu não tudo mostram, deu tudo certo, mas não mostram o que essa paciente sofreu em todos esse período. Em todo esse período. Porque esse não é um peeling de você fazer no consultório, assim. É um peeling que você tem que fazer no centro cirúrgico, com monitorização cardíaca, se possível com uma analgesia, com um anestesista junto, porque a dor é intensa. Pode dar arritmia cardíaca, por isso que tem que ser num ambiente controlado. E o mais importante, o pós-operatório desse é muito intenso. A pessoa tem que ficar 10 dias comendo de canudinho, não pode abrir a boca, não pode escovar os dentes. Uau. Então não é uma coisa tão simples que aparece por aí. Resultado maravilhoso mas o paciente tem que ter um perfil psicológico muito intenso para fazer. Eu, particularmente, não faria em ninguém da minha família, então eu não faço em nenhum paciente meu. Perfeito. A gente vê ali realmente um recorte, ali passa rapidinho, mas você imagina como é viver dias e dias daquela forma. E quando ela, nesse vídeo que viralizou, num momento ela abre a boca, você vê que a pele, ela rasga, né? Exatamente. A pele rasga. Então, você imagina como que é isso no dia a dia. E as indicações para isso também, né, doutor? Eu acho que tem indicação para tudo, né? Para tudo. E a capacidade da pessoa aguentar o tranco. Você está muito decidida a fazer. E a família tem que estar disposta a ajudar também, porque a gente precisa de ajuda. Precisa, mas o resultado, sim, é maravilhoso, não dá para negar. Se ela conseguir superar todas as barreiras, ela vai ter um bom resultado. A pele fica de algum jeito esquisito depois? Então, por exemplo, a pele tinha um determinado comportamento, aí depois do peeling de fenol, vai para a rua, um dia mais quente, a pele fica aquela vermelhidão. Sim, então, a pele pode se comportar de uma maneira mais sensível depois. Mais sensível. Isso é uma coisa que já é prevista, que vai acontecer. Inclusive, pode até ter algumas manchas residuais que pode acontecer, tá? Isso também pode acontecer, sim. Doutor, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, o tratamento contra o câncer de mama ele pode ser muito extenso, né? E por mais que a gente saiba aí, né? Então, e os médicos, quando traçam o tratamento, eles muito otimistas e falam das chances de cura e já, de algum jeito, ali já determinam isso também. E a paciente já, né, também está animada para conquistar essa vitória, né? Ele pode ser muito longo, o tratamento. De quanto em quanto tempo você quer ver essa paciente? De quanto em quanto tempo o dermatologista precisa olhar a paciente que tem queixa, que a pele está mais ressecada, que de repente, doutor, não estou conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer, e a autoestima está baixa, e ela quer fazer alguma coisa para melhorar, que você contou para a gente que pode, né? Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Eu acho que esses pacientes, não só esse tipo de paciente, mas todos os pacientes que procuram a gente na dermatologia, ele tem que vir 2 vezes por ano. Por quê? Os tratamentos primavera e verão é um tipo e outono e inverno são outro tipo, por causa da época do ano, do calor, da umidade. Então, se ele vier 2 vezes por ano, está ótimo, eu fico feliz com isso. Lógico, se ela tiver alguma queixa mais intensa, ela pode procurar a gente antes, mas eu acredito que 2 vezes por ano seja o ideal. Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados com a pele durante o tratamento oncológico, aí mais especificamente para o tratamento contra o câncer de mama.
Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. No programa de hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre cicatrizes em geral. Claro que a doutora abordou aqui um pouquinho das cicatrizes, né, que ficam aí após uma cirurgia para retirada do câncer de mama, reconstrução mamária, mas também a gente vai ampliar aí para outras cirurgias feitas, cirurgias plásticas em geral, outros procedimentos reparadores, né? A gente sabe que tudo é uma troca, a cicatriz, ela existe, né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso também. Aproveita e tira sua dúvida através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista. Doutor, volto para esse bloco, querendo saber um pouquinho mais sobre as queimaduras provenientes, então, da radioterapia. Trata depois do tratamento concluído? Tem algo para se fazer no processo para amenizar essa situação? Uma coisa importante da paciente que tem o câncer de mama, que não é obrigatório que ela vai fazer a radioterapia. Cada grupo de paciente ou só faz a cirurgia, ou faz a cirurgia e a radioterapia e a quimioterapia. Então, não é obrigatório isso. Mas quem for fazer a radioterapia, vai ter uma queimadura. As máquinas estão cada vez mais modernas, queimam menos, porém sempre deixam uma queimadura superficial. Essa queimadura a gente começa desde o primeiro dia da radioterapia. Com o quê? Hidratação e proteção solar. Porque a gente sabe que o sol vai piorar essa manchinha. Então, é comum as pacientes mais velhas que fizeram radioterapia muitos anos atrás, tem um quadrado, assim, bem delimitadinho, que é a região da radioterapia. Fica uma mancha mais escura, diferente da outra pele. Então, quanto mais ela hidratar e mais se proteger do sol, menos efeitos deletéricos ela vai ter. E tem algum tipo específico, alguma recomendação especial de protetor solar para paciente oncológico, não? Nenhum. Só que a gente sabe que o sol, a pele fica mais sensível e vai manchar um pouquinho mais. Então, se ela puder usar um fator um pouquinho maior, melhor vai ser para ela, para o resultado, maior proteção. E evitar aquela exposição proposital. Então, a gente sabe que o sol está aí, dias ensolarados, eles trazem vida, né? É gostoso o dia de sol, e fazer atividade ao ar livre, né? Isso é uma delícia e os médicos têm recomendado, ainda mais pós-pandemia, né? Assim, depois dos momentos mais críticos aí da pandemia que a gente viveu, vocês têm recomendado muito isso, né? O sair, o explorar, de repente, pé na grama, né? Para realmente se conectar e aproveitar o que se tem ao ar livre. Mas o sol está lá também, né? Então, quando a gente está exposto, agora é diferente de ficar propositalmente deitado ali na areia da praia, né? Mas é importante lembrar que se você tomar sol em qualquer parte do corpo, você vai liberar um hormônio e esse hormônio vai agir no corpo inteiro. Então, você vai para a praia de burca e queima o pezinho só, você vai liberar isso e pode manchar em outras partes do corpo. Então, é não tomar sol mesmo, nesse período não. Aproveitar que temos o dermatologista aqui e é unanimidade falar de vitamina D em praticamente todos os programas que eu conduzo por aqui. A gente fala da importância da vitamina D e está muito relacionado ao sol, tomar sol. Alguns até falam sobre não utilizar protetor ou tomar em regiões que normalmente você não toma sol. Mas é um curto espaço de tempo. Acontece que a gente não tem muita disciplina com esse negócio de curto espaço de tempo, né? Vitamina D é uma coisa muito controversa, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, sol é que nem cartão de crédito. A gente tem que usar, mas não pode abusar dele. Tá. E tomando 20 minutinhos de sol por dia em áreas que você não está acostumada, não tem problema. E por incrível que pareça, o melhor momento para tomar esse sol é o sol ruim, aquele sol das 11, meio-dia, que é onde você absorve mais a vitamina D. Sim, o que você pode fazer, um dia toma num braço, outro dia toma no outro, na perna, vai variando. Mas num pequeno espaço de tempo não tem problema nenhum. Tá. E outra coisa, a vitamina D tem vários alimentos que
pode ter. E dá para suplementar, né? E dá para suplementar também. Então, isso não é o fim do mundo. Ah, não quero tomar sol porque na família tem muitos casos aí de câncer de pele, inclusive. E não precisa tomar, pode suplementar. Nessa pandemia, é engraçado, as pessoas ficaram presas dentro de casa e muitas se intoxicaram com vitamina D. Eu tenho, na minha clínica, várias pacientes que tomaram de forma aleatória, porque é muito fácil você comprar. E a vitamina D, em excesso, ela causa vários problemas, inclusive pedra nos rins, que é um grande problema, a intoxicação por isso. Então, a pessoa tem que ter cuidado e parcimônia a utilizar. Por isso que... E chama vitamina D, mas é um hormônio. Então, assim, é mais sério do que pode parecer. Busca um especialista, faz uma dosagem ali no sangue. Exatamente. Hoje, para os seus pacientes, para o paciente ficar tranquilo, você recomenda que o nível de vitamina D esteja mais ou menos em? Acima de 20. Tá ótimo, não precisa mais. Se tiver mais alto, porque a vitamina D não é uma vitamina, como você disse, é um hormônio. Pensa que o nosso organismo é uma engrenagem, uma grande engrenagem. A vitamina D funciona como o óleo dessas engrenagens. Se falta, o mecanismo em si funciona um pouquinho mais difícil, não anda tão fácil. Mas é assim que funciona a vitamina D. Tá. Legal. Tem várias maneiras de fazer essa reposição, tem via oral. O problema é que o via oral, que normalmente é o mais fácil ali de buscar, ele é caro, uma vez por semana para tomar. E tem a opção do injetável, que por incrível que pareça, é menos custoso. Você também pode manipular. Tá. Se tiver uma farmácia de manipulação de confiança, pode manipular, que o preço é lá embaixo, perfeito. Tranquilíssimo. Esses que vocês às vezes fazem sublingual? Tem sublingual, tem de tudo, tem né? cápsula oleosa. Ah, tá bom. Pode fazer à vontade. A cápsula oleosa eu prefiro, que a absorção é melhor. Tá. E aí você prefere uso diário ou semanal? Depende do nível do paciente. Se o paciente tem muito baixo, eu faço uma dose alta diária. Tem que estar intermediária, faz uma dose alta semanal, mas não tem problema, não. Doutor, fala sobre esse antioxidante via oral, que já faz muito tempo que eu ouço falar sobre isso, e que eu acho que a gente não fala tanto porque as pessoas não podem pensar que é um protetor solar via oral, de modo que vai dispensar o uso do tópico, né? Certo. O antioxidante, ele, como o nome diz, ele trata os radicais livres. Radicais livres é o lixo que o nosso organismo produz do metabolismo, que são os radicais livres que agem no organismo levando ao envelhecimento. E, em alguns casos, um envelhecimento mais acelerado. Quanto mais jovem a gente é, menos radical livre a gente produz. A gente vai envelhecendo, vai produzindo mais radical livre. E esse radical livre vai fazer seu envelhecimento, sua mancha, seu diabetes, sua pressão alta. E ele serve para isso, para proteger seu organismo de uma série de coisas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de cicatrizes? Vamos lá. Porque, claro, a gente sabe que no que diz respeito ao câncer de mama, uma das opções de tratamento é fazer o tratamento cirúrgico e tudo. E aí quero ampliar não só do tratamento contra o câncer de mama e a cirurgia reparadora, mas do câncer de mama, mas de outras cirurgias reparadoras que se pode fazer, inclusive as cirurgias plásticas pós-bariátrica e tudo mais, até mesmo as puramente estéticas, né? Tudo é uma troca. E a cicatriz vai estar lá. Acontece que me parece que a cicatrização é uma coisa que também não dá para garantir e ela pode sempre te pegar de surpresa, Exatamente. Né? E é uma coisa que incomoda muito os pacientes. Ele vai para fazer uma cirurgia plástica redutora, uma mamoplastia para ficar mais bonita e, infelizmente, tem aquele caso, fez um queloide, uma cicatriz hipertrófica. As cicatrizes podem ser estéticas ou inestéticas. Ótimo. A gente espera que uma cicatriz cirúrgica seja estética, mas a gente não pode garantir isso aí, porque ela pode se tornar inestética devido à cicatrização da paciente, ou pelo tipo de pele, ou se ela é fumante, ou se ela tem algum déficit nutricional. São vários os fatores que podem atrapalhar a cicatrização. A cicatrização pode ser desde que ela se alargue um pouquinho, fica uma cicatriz mais larga, até que ela fica um pouco mais abaulada, que é uma cicatriz hipertrófica, ou quando ocorre aquele desastre, que a cicatriz torna-se um queloide, uma cicatriz queloidiana, que é totalmente inestética.
É muito frequente as pacientes colocam piercing e faz aquela bola. Isso é uma cicatriz queiloidiana, inestética, tá? Tratamentos existem inúmeros, mas nenhum deles a gente garante resultado, tá? O que eu gosto muito de fazer, no caso de cicatriz cirúrgica, que não ficou legal, é fazer o laser fotona. O resultado é muito bom, até me surpreendeu, não esperava um resultado tão bom quanto isso daí, e os pacientes ficam bastante satisfeitos. Mas é aquilo, nós temos que alinhar as expectativas. Sua cicatriz vai estar lá, que nem estria. Vai melhorar? Vai. Vai sumir? Não vai sumir. Mas melhora e melhora bastante, até surpreendente. Estria também é cicatriz, né? Não deixa de ser uma cicatriz. Tem uma cicatriz. A pele rompeu, né? Você engordou, cresceu, a pele não acompanhou, provavelmente porque ela está seca. Em vez de a elasticidade não existe, ela rompe e forma aquela estria. E tem vários tipos de estria também, né? Você falou da cicatriz mais alargada ou não, com a estria também tem isso, né? A estria é a mesma coisa. Estria mais recente, estria de gravidez, estria de crescimento. Não garante que fica como antes da estria, mas sempre melhora o aspecto da pele. Sempre melhora, sempre. Tá. Você falou, doutor, das cicatrizes, e aí a gente costuma trazer para o médico o histórico das nossas cicatrizes. Então, por exemplo, eu posso te falar que a cicatriz da cesárea é ótima, fininha, quase imperceptível. Mas ela pode ser uma cicatriz diferente de uma outra cirurgia que eu venha a fazer, não é? Porque a cicatriz, e eu dei o exemplo da cesárea justamente por isso. Você termina ali de ter o bebê, claro que você tem uma flacidez, você tem uma sobra ali de material e você não vai ter tensão nenhuma ali. É uma cicatriz que não tem tensão. Super favorável para cicatrizar bem, não? Favorável, com condições ideais, feito com uma lâmina cirúrgica, estéril, foi fechada de forma adequada. Mas outra coisa também que tem que considerar é a localização. Tá. A gente sabe que aqui na região do tórax, na região external, você tem uma espinha e você forma um queloide enorme. Tá. Eu tratei há uns meses atrás uma paciente que tinha uma couve-flor aqui de tão grande e ela teve uma espinha. Então, varia muito. E essa região, que se a gente puder evitar de fazer cirurgia ou qualquer tipo de procedimento, é melhor. Então, às vezes, da tensão da cicatriz, a localização, tudo isso implica. Uma coisa que você falou, para a gente comparar a cicatriz da cesárea e a cicatriz de uma abdominoplastia. Tá. A abdominoplastia, ela quer diminuir o abdômen, fica sob tensão. Essa tensão, se for exagerada, vai alargar a cicatriz e ela não vai ficar satisfeita. É diferente da cicatriz de cesárea, que tem uma dobra de pele e tudo. Então, esse é um bom exemplo para o paciente saber. Legal, porque a gente vai com o histórico, né? Não, doutor, eu não tenho queloide, não. Eu já fiz cirurgia, né? A gente conta aí. E por isso que alinhar a expectativa é importante, porque o trabalho de vocês, eu falo aqui sempre, que eu tenho, principalmente dermatologistas e cirurgiões plásticos aqui, o grau de exigência de vocês, né? Dos pacientes com vocês é muito alto. A pessoa está bem, ela quer ficar melhor, né? Hoje a gente tem aqueles adesivinhos de silicone, pomadinhas, essas pomadas são super caras, né? Que a gente passa, então ali tem, enfim, para fazer isso no pós-parto, acho que mais Deus ajuda na cicatrização, porque a gente não lembra, não dá tempo, né? Então são outras prioridades, mas eu fico imaginando, assim, lançar a mão de tudo isso e ainda assim pode não ficar estético, né? Pode. E aí a paciente fica muito frustrada, né? Porque a autoestima vai lá embaixo. E essa semana mesmo, segunda-feira, eu atendi uma paciente, nossa, doutor, eu fiz para melhorar e ficou horrível. Então, a gente não tem o que fazer. Falar, vamos melhorar isso aqui, mas você tem que entender que a gente tem uma limitação também, né? Então, as tecnologias também vão bem. Você falou do laser, né? O laser fotona, para isso, ele é maravilhoso. Tá. Tem duas cirurgias nas mamas que parece, cicatrização totalmente diferente também pela extensão do corte, né? A cirurgia simplesmente para colocação de silicone nas mamas, que é um cortinho pequeno, né? Mas ela é no tórax, né? Então você tem ali essa região que você falou que ela é mais complicada. E aquela
mastopexia, acho que chama, né? Mamoplastia redutora. Mamoplastia redutora, então você vai reduzir e rearranjar essa mama, né? Quase que refazer mesmo ali a mama menor, né? E aí ela é uma cicatriz muito mais extensa. Tem sempre mais, quanto mais extensa, você tem mais chance de ter uma cicatriz inestética. Mas a cicatriz pequena também pode ter. Porque você vai introduzir um silicone, a pele pode não ter sido preparada adequadamente com uma hidratação, você coloca um volume, ela distende e essa distensão pode causar também uma cicatriz inestética. Cicatriz inestética e estria também, né? E estria também. Estria mais frequente, inclusive, tá? É que o paciente, o cirurgião querem operar. Só que tem que dar uma preparada na pele por um mês, 2 meses antes para ela poder receber. Como que poderia preparar? Hidratação. Só isso. Hidratação. Com creme, hidratação hidratante tópica? comum. Só isso. Nada de banho quente, banho demorado, fazer a nossa parte. E hidratar diariamente. E esses boosters de hidratação que são os injetáveis, isso pode, pra não? esse tipo de coisa, não. Aliás, nas mamas, não tem muita coisa para ser feita, não né? Não tem muita coisa. Não invasiva, assim, é cirurgia mesmo. É cirurgia. Tá. Bom, mas para cicatriz tem. Então, para resolver uma questão de cicatriz inestética, e às vezes, doutor, nós falamos de expectativa, né? Às vezes a cicatriz está boa. Então, o cirurgião está satisfeito. A paciente chega, principalmente com mulher, claro, né? O paciente chega para você e você diz, a cicatriz está bonita. Mas pelo simples fato de ser uma marca, de estar ali uma cicatriz, ela não está satisfeita. E assim, não tem como apagar com borracha, né? Não tem, mas a gente tem que orientar o paciente que no decorrer dos meses, dos anos, ela vai ficar bem clarinha e perceptível. Tá. Quanto mais clara a paciente, que nem você que é branquinha, cicatrizes vão ficar imperceptíveis. É só acertar essas expectativas, tá? Nesse Porque tem algumas vezes que a gente quer fazer muita coisa e quanto mais faz, pior fica. Porque eu não sei se vocês já fizeram algum procedimento, mas a gente sabe que tem um papel que a gente assina. Então, você está fazendo, vou dar o exemplo de mancha, que é um tratamento para melhorar algum tipo de mancha. E a gente assina um termo de consentimento, porque é, né, de que você está ciente do que você está fazendo. Isso é uma coisa até de proteção legal para as duas partes, né? Para o paciente e para o médico. E tudo pode ter um mínimo problema, né? Então, com certeza. Pode manchar o que não era para manchar. A gente trabalha em frente de estatísticas. Os pacientes perguntam, doutor, quantos % vai melhorar? Não existe. Medicina não é uma ciência exata. A gente trabalha em curva de Gauss, a grande maioria dos pacientes melhora. Mas existe uma pequena parte que melhora muito e uma pequena parte que vai piorar. Então, é assim que a gente tem. Mas a gente sempre procura fazer nas indicações, porque o segredo é você indicar o procedimento corretamente. Porque se você quer fazer um procedimento A que não tem necessidade, vai dar problema. E esse assunto é tão interessante, porque com tanta informação que a gente tem hoje, doutor, o paciente chega já no teu consultório, ele já sabe o que ele quer fazer. E às vezes não é o melhor para ele fazer aquilo. Então, qual que é o papel, então, do dermatologista que às vezes, né, precisa lembrar que ali não é um executor de procedimento injetável ou tecnologia, é um médico que extremamente capaz de indicar o que é melhor para você. Às vezes não é o melhor que ficou bom na sua irmã, na sua mãe. Às vezes não é para você aquilo. É curioso isso, porque com a informação a gente quase que já se prescreve. A paciente hoje chega sabendo tudo, mas ela não sabe filtrar o que é o indicado para ela. Daí que entra o profissional médico. Ele que vai indicar a melhor coisa, mas a paciente chega querendo fazer tudo. Eu vi isso na internet, vi aquilo, eu acho que isso, aquilo, mas não é assim. O paciente tem que estar ciente que cada caso é um caso. Não é uma receita de bolo. Cada paciente é um tipo de tratamento. Que nem aplicar Botox. Cada tipo de aplicação é um jeito. Cada paciente tem um tipo de ruga. É assim que funciona. Com a popularização dos tratamentos, e popularizar, eu acho importante, mas não pode banalizar os procedimentos, né? Mas a popularização dos procedimentos traz também, o que aconteceu aqui nesse vídeo? É uma situação que pode acontecer depois da aplicação do Botox, então aquela queda da pálpebra, né? A gente tem visto mais isso e as pessoas têm se importado. Eu acredito nesse crescimento aí
da informação de que busque um profissional capacitado para fazer, que é para reduzir risco, porque os riscos existem. Todos, até comigo, médico. Há uns meses atrás eu tive um problema, uma intercorrência, que foi com preenchimento, teve uma oclusão vascular. Na hora eu tinha o antídoto, apliquei, resolveu. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, com a mais qualificada do mundo ou até a pessoa que está começando. Os riscos existem, a gente tem que estar preparado para corrigi-los no momento. Isso que é o mais importante. Isso é o que diferencia. Isso que diferencia o bom profissional. Né? Agora, essa queda da pálpebra no Botox, na toxina botulínica, ela pode ser revertida ou você tem que esperar o efeito ir embora? Existem alguns colírios que a gente aplica, que relaxam algumas musculaturas para melhorar um pouquinho. Mas o importante é você despreocupar a paciente, que é passageiro, e em 1, 2 meses já acabou o efeito, não tem problema nenhum. E vai aliviando, né? Então, quando a gente vê ali, acabou de acontecer, tá de um jeito, mas o dia após dia aquilo vai aliviando. E fica essa informação de que naquele ponto, aquele paciente não pode receber a toxina? Normalmente, quando acontece isso, você fez uma aplicação um pouco baixa. Aí você anota no prontuário, que na próxima vez você não vai tão baixo, você vai um pouquinho mais para cima, principalmente aqui. Acontece comigo também, é o que acontece com qualquer um. Você tem uma variação anatômica um pouquinho diferente, pode acontecer. O importante é você anotar e não repetir o erro. Repetir o erro não pode. Hoje tem se usado muito, pelo menos eu tenho visto em alguns consultórios, doutor, um ultrassom aí para guiar alguns procedimentos dermatológicos. Hoje isso é uma realidade, isso faz diferença. Você falou da diferença anatômica do paciente, por isso eu lembrei dessa questão do ultrassom. É uma coisa super moderna, está começando no Brasil, são pouquíssimas pessoas que fazem, mas eu acredito que vai ser o futuro da dermatologia. É que nem o cardiologista que tem um estetoscópio, o ultrassom vai ser para isso, principalmente para preenchimento, para evitar aquelas oclusões vasculares. Essa que eu falei que eu tive com uma paciente que eu fiz um lábio. Se tiver no ultrassom, você vai olhando e não coloca dentro do vaso. Essa é a condição fundamental. E outra coisa que o ultrassom é utilizado, muito antigamente, fazia-se uma injeção de PMMA, polimetilmetacrilato, que hoje é em desuso, mas muita gente usou há uns 20 anos atrás e os efeitos estão acontecendo agora. Então, esse ultrassom ele serve para localizar onde estão essas lojas com esse material para a gente tentar tirar. Mas é uma coisa muito difícil também. Dá para tirar? Em partes, mas normalmente nunca você consegue um bom resultado. Porque se fazia até em lábio, né? Todo lugar fazia. E hoje está em desuso. Que deveria, imagino aqui, uma raspagem que deveria ser feita, mas nessa região tem um monte de nervos, de vasos, não é tão simples. É uma agulha num palheiro. É muito difícil de acontecer, de você resolver esse problema. E deixam cicatrizes, infelizmente, horríveis. E o PMMA, se eu não me engano, é o material então, que ele não é absorvido pelo corpo. E se a pessoa ganha peso, ele vai junto, né? Então acaba ficando, você pode ter até uma... Ele fica sempre lá, você sempre vai estar com ele lá. Você envelhece, ele está lá. O rosto cai e ele está lá. Esse é o problema dele. Ainda bem que hoje, então, ele não é... Hoje a gente usa o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, que é super compatível, né? Que é vida. Ácido hialurônico injetável e existe o ácido hialurônico em creme, como hidratante. Mas o grande efeito mesmo é o injetável. As pessoas confundem um pouco isso, né? Bastante. Comprei um creme de ácido hialurônico, ele vai preencher, então... Não é bem isso, ele vai hidratar, né? Vai hidratar a pele. Tá. Mas a hidratação, o doutor falou várias vezes essa palavra aqui, é muito importante. Então, investir no nosso skincare também é importante, né? Porque tem a nossa lição de casa que a gente tem que fazer. E não precisa ser não precisa ser hidratante caro. O importante pode ser qualquer hidratante desde que você use de forma contínua e constante. Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente aborda mais as questões da pele. Até já.
Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Se você tiver alguma dúvida sobre cuidados com a pele em geral, o momento é agora. 3337-5886, 0 operadora 11 3337-5886. Nosso convidado é o Dr. José Roberto Fraga Filho, médico dermatologista. Está explicando tudo aqui para nós. Achei muito bom o nosso bate-papo sobre as cicatrizes. Tem muita gente que carrega anos uma cicatriz que não está satisfeita. Sempre dá para fazer alguma coisa, ou quanto antes a pessoa buscar ali, então mais recente a cicatriz, assim como as estrias, né? Mais chance tem de melhora, doutor. E conforme a localização também. Tá. A gente sabe que uma cicatriz no rosto responde muito melhor do que uma cicatriz no abdômen. Tá. Então, conforme a localização, também dá para a gente ter grande melhora nesses casos. Principalmente no rosto, né? Que você é seu cartão de visita. Você tem uma cicatriz e a gente consegue melhorar bastante. Nós fomos para o intervalo falando um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter em casa, o nosso skincare. E, doutor, tem muita coisa hoje à disposição e vocês, dermatologistas, incentivam, claro, que a gente faça o skincare em casa, mas você vai à farmácia ou você vai a uma dessas lojas assim que você tem os dermocosméticos, né? Uma variedade enorme. A gente não sabe muitas vezes por onde começar e daí a importância de buscar o dermatologista pelo menos 2 vezes por ano para essa mudança climática. Isso, eu adoro isso, porque realmente a nossa rotina muda, né? Exatamente. Nos meses mais frios e nos meses mais quentes. Conta um pouquinho pra gente, então, da importância. E tem algo que eu acho que é uma mão na roda quando a gente vai ao dermatologista. São as amostras que vocês nos presenteiam, né? Porque às vezes você vai usar principalmente protetor solar. A cor não ficou boa, você não gostou da textura, você não precisa comprar um full size, né? Você, com uma amostrinha, você já consegue avaliar se você vai dar uma chance, vai comprar. Ou não. Ou não. O mais importante é o paciente saber qual é o seu tipo de pele. Tá. Porque se ele tem uma pele oleosa e compra um produto para pele seca, vai piorar. Então, se ele tem esse conhecimento que ele pode adquirir com um médico dermatologista, meio caminho já está andado, porque ele vai comprar sempre os produtos corretos. Porque se você comprar um produto errado, aí vai ser uma tragédia, tendo acne, vermelhidão e outras coisas. Então, se você escolher um produto correto, está ótimo. Skincare para qualquer pessoa. 3 passozinhos, coisas super simples que qualquer um pode fazer na sua casa. Lavar, hidratar e proteger. Básico. Tá. Você fazendo isso, você vai ter uma pele sempre bonita. Importante, usar um protetor solar no mínimo com fator 30, obedecendo o seu tipo de pele. Se você tem uma pele oleosa, você vai usar um filtro oil free. Se você tem uma pele um pouco mais ressecada, você vai usar um filtro com creme para hidratar um pouquinho mais. No protetor solar, a gente pode colocar alguns ativos, pode colocar pigmento, que o pigmento protege mais ainda a pele do envelhecimento. E no hidratante, a gente pode colocar ácido hialurônico, pode colocar vitamina C. Então dá para manipular? Já existe, pode manipular, ah, tá. Mas já existem alguns prontos. Tá. Vitamina C em dermatologia é a coqueluche. As pessoas acham, eu estou tomando todo dia a vitamina C, estou chupando uma laranja. Mas não, a vitamina C que a gente toma, que a gente ingere, os órgãos internos absorvem todos, ele não chega na pele. Então a gente tem que usar a vitamina C tópica, que é um antioxidante muito intenso e protege muito a pele da gente, evitando os efeitos dos radicais livres de envelhecimento. Em qual concentração essa vitamina C? E já aconteceu comigo isso, de comprar uma vitamina C e ela mudar de cor. Então ela oxidou. Oxidou. Perde o efeito? Perde o efeito. A concentração vai variar conforme a idade do paciente. Tá. Pacientes jovens, 10% está ótimo. Eu, que sou um 60, eu uso a 20%. E eu uso ele em creme, porque a minha pele é mais seca e eu utilizo mais para hidratação. Por isso que, por exemplo, a minha vitamina C ela é mais em sérum. Porque você é pele jovem, não tem tanta... A pele um pouquinho mais oleosa, a gente usa em sérum. Perfeito.
Tá. Então, até a apresentação é diferente, porque é tão mais comum encontrar a vitamina C em sérum, nessa apresentação, que às vezes a pessoa que tem a pele mais seca acha que não pode usar. Então, tem a apresentação para a pele seca também. E vitamina C é vida. Todo dia tem que usar. Se você puder colocar, incorporar no seu skincare... Só de manhã à noite? Eu passo de manhã e à noite. Tá. Porque tem uma coisa da ativação também pela luz, não tem? Tem. Por isso que é sempre em embalagenzinha fechada, né? Ou escura, para não oxidar. À noite fica muito variado, né? Porque assim, no verão a gente não usa ácido. Então a gente usa a vitamina C à noite. Já no inverno, a gente vai usar um ácido, aí usa uma vez só ao dia. Por isso que tem que buscar o seu dermatologista para fazer a orientação correta, para ver qual é a sua necessidade. Se você quer tratar ruguinhas, se você quer tratar manchas, então vai depender do que você está querendo. Agora, você falou da limpeza, né? E a limpeza da pele, ela é super importante, mas vou dar meu exemplo pessoal. É muito diferente num dia que eu tô off, que eu tô sem maquiagem para fazer essa limpeza, e o dia que eu tô maquiada, muito maquiada, e eu preciso de vários passos para essa limpeza. Então, não adianta fazer só aquela... o meu procedimento quando eu tô sem maquiagem, fazer no dia que eu tô maquiada, porque não tira toda a maquiagem. O pensamento deve ser esse, então, precisa limpar a pele. Tá muito maquiada? Água micelar, De manhã à noite só. Tá. Durante o dia não vai ter, você vai reaplicar seu protetor solar. Tá em casa. Se você tem a pele muito oleosa, no meio do dia você não precisa lavar. Porque se você ficar lavando muito também, você tem o efeito rebote. Tá. Então, eu oriento os pacientes. No começo, lava 3 vezes ao dia, estabilizou 2 vezes ao dia. Não tem necessidade. Mas digo, porque o banho traz uma falsa sensação de rosto limpo para quem usa maquiagem, Exatamente. Né? Parece que você lavou o rosto, parece que tá limpo, mas não tá. Se você depois passar o produto adequado para retirar a maquiagem, o algodão sai sujinho. Sai sujinho. E é importante nunca dormir de maquiagem, porque dormir com a maquiagem causa um sério de efeitos ruins para a nossa pele. E olha, uma pele bem cuidada, né? Uma pele bonita, a maquiagem vai melhor. Você se sente confortável se quiser não usar maquiagem também. Exatamente. Acho que isso é libertador, usa menos, né? Usa menos. Eu gosto de maquiagem, mas é claro que nos meus dias aí em casa, com a família, eu passo muitos deles sem maquiagem, né? Acho que ter essa opção, poder fazer isso, né? Não ficar dependente ali de usar. O ideal, eu sempre oriento, se você não tem tanta necessidade, use um protetor solar, um BB Cream, com uma corzinha que vai fazer... Agora, o dia que você precisa é diferente, né? E já foi uma mão na roda aí a coisa do pigmento, né? No protetor solar. E a indústria tem trabalhado para entregar. Eu sempre tive dificuldade de encontrar, para o meu tom de pele, o produto que desse match ali. Mas, atualmente, tem encontrado vários, mais de um. Vários. O pigmento é muito difícil, vou ser bem sincero para você. Mas, cada vez mais, eles estão se esforçando e tem uma variedade maior. Mas, algumas vezes, a gente é obrigado a pedir para o paciente passar o seu protetor e passar o teu pozinho por cima, que é para igualar, para ficar uma cor mais uniforme. Você falou do pó, vou aproveitar, porque a gente sabe que tem o protetor solar na apresentação pó. Pó compacto, pó solto também. Vale como... para repassar, né? Vale essa repassada com o pó. Funciona igual. E como é que a gente mede isso? Porque tem o aplicador, você tem o aplicador em esponjinha, que você consegue medir mais aquilo que está sendo passado, mas tem um aplicador de uma marca até que eu adoro, que é de pincel. E aí você não consegue enxergar o que está sendo passado, né? Pode usar? Pode usar, você vai ter que olhar no espelho e ver o que está cobrindo, né? É uma coisa conhecer sua. O produto e o rosto, e né? a sua pele, para você ter essa ideia assim. Isso é importante. Mas vale, então, fazer essa repassada. E para o retoque de mulher, então, que usa já maquiagem ou que está, né, querendo a corzinha ali da maquiagem, repassar com o pó já ajuda. Já ajuda e facilita bastante, porque você não tem que lavar, né? Esses protetores que passam assim, uma coisa muito frequente também é aqueles protetores solares em spray. Porque você passa e acha que está protegido, aí depois de uma semana você vai no dermatologista, doutor, estou com uma mancha esquisita no tronco. É que ele passa de um jeito e não aplica em tudo, né? Tem que espalhar. Tem que espalhar.
que nem no rostinho também, você tem que espalhar para ficar homogêneo, senão você fica multicolor. A estratégia do spray é boa principalmente para homem, que tem mais pelo, né? Mas você tem que espalhar, Mas senão... tem que espalhar. Agora, tem uma outra apresentação de protetor solar, eu não tenho esse ainda, mas tá na minha lista, que é um sprayzinho, mas ele não é aerosol, ele é o spray mesmo, ele parece que tem que chacoalhar para misturar ali os ativos. Sempre passando a mão, parece uma coisa mais fresca, uma coisa que combina com o ambiente de praia e piscina. Vale, se eu não me engano, ele tem fator 50. E não tem aquele componente químico que eu não me lembro o nome agora, que é contra o meio ambiente, né? Do spray tem esse daí, que contra a camada de ozônio. Isso mesmo, é. Então ele é mais ecologicamente correto. Isso, é eco-friendly, né? Isso. Então, na apresentação que a gente preferir, fazer o uso da maneira correta. Orelha, né? Aproveitar que a gente está falando do sol, né? Tem algumas regiões aí que às vezes a gente esquece. O pé. O pé. As mãos, porque agora com tanta lavagem de mãos, né? Lava a mão, passa álcool em gel, a mão fica mais ressecada. Tem até um protetor solar, acho que especificamente para as mãos. Mais grudentinho. Né? As orelhas que ficam ali mais expostas. A orelha é um grande lugar de câncer de pele, viu? Que as pessoas não valorizam. Porque elas usam boné e o boné não protege a orelha. O ideal seria usar um chapéu. Pessoas muito branquinhas que vão para a praia têm essa sensação de estar protegida com o boné, está enganado. A orelha fica descoberta e a orelha é muito frequente ter câncer de pele. Viseira também não, né? Não usar. Não vai proteger a lateral, né? Se proteger a lateral, ótimo. E também o couro cabeludo aqui, cabeludo vazado. vai ficar aberto, né? Tá, então toma cuidado. Prático, mas não é eficiente. Já que vai usar, né? Então já... Elegante, né? Mas... E tem também o da linha que protege. Então, tem marcas, né, que são dedicadas aí à proteção solar e tem o chapéu e o boné que você comprou com a traminha mais fechada. Tudo vale? Tudo vale. Trama fechada. É o chapéu de palha. Tá. Mais ou menos quantos centímetros da aba? Tem isso, não? Vai da parte do paciente, né? Tá. Desde que cubra essa região, tá ótimo. Você tem desde quem vai pescar, que usa um chapéu enorme com uma aba grande, ou aquele que vai passear na orla da praia com um chapéu Panamá, elegante, bonitinho, que cobre um pouquinho a orelha. Então, isso vai depender do gosto do paciente. Perfeito. Mas tem que ser um pouquinho aberto para proteger as orelhas. Perfeito. E se proteger o ombro um pouquinho mais, melhor ainda. Quanto maior, mais feio, mas mais eficiente. Ah, importante. Estou nessa fase, viu, doutor? O importante é ser eficiente. Exatamente. Agora, aproveitar que a gente falou um pouquinho do skincare, então, nossa parte de casa, vou aproveitar e falar aquilo que só é possível fazer com profissional. Então, só é possível fazer nas clínicas, nos consultórios. E aqui eu vou falar de novo do ultrassom microfocado, que eu acho que é uma tecnologia, assim, muitíssimo avançada, traz o resultado, né? E a associação das tecnologias e do que está disponível é o que tem de melhor, né? Exatamente. Explica um pouquinho, então, o que é esse ultrassom microfocado? Por que ele ganhou tanto destaque recentemente? A gente tem dois tipos de ultrassom microfocado. A gente tem ultrassom microfocado para o rosto e macrofocado para o corpo. Ele serve basicamente no rosto para flacidez. É um procedimento tão sério que é o único aprovado pelo FDA americano é o termo lifting não cirúrgico. Ou seja, através do calor, a 70 graus, a gente consegue reposicionar o rostinho do paciente. Que a gente sabe, quanto mais velho vai ficando, mais hexagonal fica o rosto, porque aqui vai caindo. Então, a gente tem que reposicionar através do calor. O ultrassom microfocado é um procedimento que você faz uma vez por ano. Boa vantagem. Você fica 1 hora, o importante é você fazer com o número de disparos corretos, porque existe número de disparos corretos. Dá para falar um número? Um rosto full face, mais ou menos, você vai gastar 1000 disparos. E o procedimento dura em torno de 1 hora. Menos que isso, você não vai ter resultado. Em alguns locais, como o papinho, que é uma zona mais cheinha, a gente precisa fazer uns retoques. Tá. Se você é uma paciente mais velha, com uma flacidez mais intensa, a gente pode associar junto o bioestimulador de colágeno no mesmo
no mesmo procedimento, no mesmo dia, na mesma hora, que existe 2 produtos, a hidroxiapatita de cálcio e o polimetilmetacrilato. Injeta na mesma hora, potencializa os efeitos, os resultados são mais eficientes, mais eficazes ainda. Levanta o rostinho mesmo. Por isso que é famoso. Ele é famoso por 2 coisas. Pelos resultados maravilhosos e por doer. Dói. É normal doer, porque a gente cria uma reação inflamatória. Quanto mais doloridinho ficar, mais resultado vai dar. Mais resultado você vai ter. Deixa doer, então. Deixa doer. E claro, totalmente tolerável, porque se é tão famosa, né? As pessoas têm feito e refeito aí todos os anos. Exatamente. E você falou da papada, que você pode ter aí uma dose de ataque, né? Então faz mais vezes e tudo bem também. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá. E aí para manutenção, uma vez ao ano. 1 ano, 1 ano e meio. A depender, A né? depender do paciente. E o mais importante, 100% dos pacientes voltam melhor do que 1 ano e meio atrás. Com certeza. 100%. Os pacientes não acreditam, porque a gente fotografa todo mundo. Fala, vamos olhar sua foto de 2 anos atrás. Nossa, como eu estou diferente, eu não esperava estar assim. Porque a paciente se olha todo dia no espelho e perde o parâmetro. Quando você vê uma fotinho de 2 anos atrás, você vê a diferença que é. E isso estimula muito ele a voltar a fazer o procedimento. Legal. E como é que escolhe, doutor? Porque você deu exemplo aí de 2 substâncias que tem em 2 tipos de bioestimulador de colágeno, eles têm marcas famosas até, 2 que são, aliás, muito famosos, né? Como é que se escolhe? Tem indicação diferente? Tem. Para cada um deles? Tem sim. A gente sabe que um deles pode volumizar um pouquinho o rosto. Então, se você tem uma paciente com o rosto muito fininho e quer deixar um pouquinho mais cheinho, a gente usa o polimetilmetacrilato. Se você já tem o rosto cheinho, melhor não usar o metacrilato e usar o hidroxiapatita de cálcio, que você não vai ter esse efeito de volumização. Então também tem indicação para isso, porque os produtos, eles têm preços diferentes. Tem preços diferentes, exatamente. Então a gente não pode se guiar pelo preço, é pela indicação médica. Exatamente. Ótimo. Porque, claro que é um serviço, é uma questão estética, mas não é assim, eu vou comprar uma sessão de ultrassom microfocado, uma sessão desse bioestimulador da marca X ou Y, né? Então é receber mesmo a orientação e fazer um cronograma. E os dermatologistas sabem, né? Todo mundo, a gente mora no mesmo país, né? Sabe que às vezes é difícil para fazer essa organização. Então tem uma série de facilidades também, né? Que se podem, inclusive da questão financeira mesmo, parcela. Existe isso hoje, né? Com certeza. Nós estamos numa pandemia, né? A economia não voltou ainda. Então, está todo mundo ajudando um ao outro. E o planejamento é importantíssimo para o paciente, porque ele faz uma programação para o ano. No verão é um tipo de tratamento, no inverno é outro tipo de tratamento, para ele sempre manter aquela pele bonita, viçosa, sem flacidez, sem rugas. Porque as pessoas acham que esses artistas, atrizes não fazem nada, mas não é bem assim, né? Existe todo um aparato por trás que mantém aquela pele bonita. E foi-se o tempo em que só os artistas podiam fazer, né, esse tipo de procedimento. Então, como a gente falou, hoje tem em todo lugar. Claro que aqui em São Paulo a gente ainda tem muito privilégio, né, de poder realmente ter uma oferta muito grande de profissional. Mas no Brasil inteiro tem, né? A gente está falando de coisas aqui, com exceção daquela máquina mais moderna e de laser que você falou que tem poucas no país, né? Mas de tudo que a gente está falando aqui tem no Brasil inteiro, né? Hoje está fácil. É uma coisa acessível para o paciente. O importante é ele procurar um profissional que esteja adequado a resolver as complicações. Porque fazer o procedimento qualquer um faz, mas resolver a complicação que é o grande problema. Acho que esse é o recado final, mais importante. E poder ter ali um profissional que consiga fazer essa associação, né? Você está num profissional que só faz os injetáveis, você perde os benefícios das tecnologias que podiam ser colocadas ali para um melhor resultado. Exatamente. Também, né? Então, poder de fato ter uma gama, né, que o profissional vai indicar o que é melhor para você, mas que elas existam, né? Elas estejam lá elencadas. E poder oferecer para ela e ela decidir o que ela quer. A gente orienta, explica quais vão ser os resultados, os melhores resultados, e ela fala, vou fazer ou não vou fazer.
Eu fico imaginando o trabalho árduo de vocês também na busca por essas tecnologias, né? Porque elas surgem aí uma vez que você tem a aprovação da Anvisa. Há uma corrida dos dermatologistas para trazer esses equipamentos, né? E para treinar os profissionais da clínica para aplicar, né? E aprimorar a técnica, que eu acho que isso é sempre bem-vindo, né? Isso é uma coisa bem difícil. Cada congresso que a gente vai tem equipamento novo. E uma coisa que você falou que é muito importante, a nossa vigilância sanitária ela é muito exigente em aprovar um equipamento. Tem equipamentos que ficam 2, 3 anos na espera para poder ser aprovado. Então, depois dessa aprovação, o paciente pode ficar tranquilo que é uma máquina boa, não é uma máquina que sem autorização. E a gente tem que trazer essa novidade para o paciente, porque o mercado é muito rápido. Se você não tiver antenado com as coisas, você fica para trás. E o próprio paciente chega no consultório e fala, doutor, eu vi máquina tal, tal, tal. Você tem que estar mais ou menos sabendo do que está acontecendo no mercado. O investimento é alto por parte de vocês também, essa atualização, investir em carreira também, agora com retorno, né, dos eventos aí presenciais, a gente vê, se tem espaço na agenda, inclusive para esses compromissos, né? Se você for em todos os congressos, você não trabalha. Você só fica fazendo congresso, viu? Porque toda hora tem alguma coisa diferente. Toda semana. É mais de um por semana. Muito legal. Doutor, quero que você volte outras vezes para a gente abordar aí mais sobre a dermatologista, sobre a dermatologia, e aí a gente pode falar dos produtos novos. Aqui a gente falou de 2 bioestimuladores de colágeno, mas eu sei que tem outros nomes aí também aí chegando, né? Outros sendo também utilizados. E eu falei que quando a gente escolhe o profissional, a gente escolhe as escolhas dele. É muito nesse sentido também, né? Você tem sua preferência, tem a indicação, mas você também tem seu material de preferência. Né? A coqueluche do momento que está todo mundo esperando é a nova toxina botulínica, que prometem 6 a 8 meses de duração. Já foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos e nós estamos esperando que chegue aqui no Brasil, que vai dar o dobro da duração da toxina atual. Mas ainda não temos sinal dela por aqui. Porque hoje a gente tem algumas marcas, né? Então tem Botox, tem outras marcas, e elas mais ou menos se conversam em duração. Duração. Essa é uma outra. E é de alguma dessas marcas? Não, é uma coisa totalmente diferente e foi lançada o mês passado, setembro, nos Estados Unidos, e estão começando a fazer os trabalhos e estamos esperando chegar aqui no Brasil. Se foi aprovado lá, logo, logo vai ser aprovado aqui. E aí vai fazer trabalho atrás de trabalho e vamos ver se é isso mesmo que ela promete. Eu quero ver a corrida das outras marcas, para os consultórios, claro, mas das outras marcas também em aprimorar a tecnologia do que já tem, né? É muito legal falar sobre essa corrida também, porque é uma coisa para o bem, né? Há de se fazer com muita responsabilidade. Eu gosto muito de ter profissionais dermatologistas aqui para a gente falar sobre essa situação e lembrar que, por mais que você busque um profissional da dermatologia para fazer uma coisa puramente estética, o que vai ser olhado ali é muito além da questão estética. Então, quantas vezes o paciente chegou para fazer uma toxina botulínica, você não pode fazer, porque tinha uma suspeita de câncer de pele ali, né? Isso é frequente. Isso é frequente mesmo. E outras doenças que a gente já falou aqui bastante, doutor, como vitiligo, psoríase. Psoríase, que tivemos a campanha o mês passado, da campanha da psoríase, que é uma doença com uma bastante prevalência, câncer de pele. Então, são inúmeras coisas que a gente tem que impedir. Herpes, que é uma coisa muito frequente, que a gente não pode fazer o procedimento. O paciente tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Eu vou passar os contatos aqui do doutor no Instagram, @dermaginos, e o site dermaginos.com.br. Doutor, volte sempre, viu? Adorei te receber. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer da minha parte também. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fique com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau.